Leitura diária da Bíblia, dia 53. Antigo Testamento, Êxodos 31, Êxodos 32, Êxodos 33, 1 a 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Olha, eu chamei por seu nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Espírito de Deus, em sabedoria, e em inteligência, e em conhecimento, e em todo artifício, para inventar desenhos, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em artifício de pedras para engastá-las, e em artifício de madeira, para agir em todo tipo de trabalho. E eis que eu pus com ele a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e pus sabedoria no ânimo de todo sábio de coração, para que façam tudo o que te mandei, o tabernáculo do testemunho, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre ela, e todos os utensílios do tabernáculo, e a mesa e seus utensílios, e o candelabro limpo e todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a pia e sua base, e as roupas do serviço, e as santas vestiduras para Arão o sacerdote, e as vestiduras de seus filhos, para que exerçam o sacerdócio. E o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que te mandei. Falou também o Senhor a Moisés, dizendo: E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: Com tudo isso vós guardareis meus sábados, porque é sinal entre mim e vós por vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Assim guardareis o sábado, porque santo é a vós. O que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer um que fizer obra alguma nele, aquela alma será cortada do meio de seus povos. 6 dias se fará obra, mas o dia 7º é sábado de repouso consagrado ao Senhor. Qualquer um que fizer obra no dia do sábado certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o por suas gerações por pacto perpétuo. Sinal é para sempre entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia cessou, e repousou. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, achegou-se então a Arão, e disseram-lhe: Levanta-te, fez-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, aquele homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Separai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo separou os pendentes de ouro que tinham em suas orelhas, e trouxeram-nos a Arão, o qual os tomou das mãos deles, e formou-o com buril, e fez disso um bezerro de fundição. Então disseram: Israel, estes são teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E vendo isto Arão, edificou um altar diante do bezerro, e apregoou Arão, e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e apresentaram pacíficos, e sentou-se o povo a comer e a beber, e levantaram-se a regozijar-se. Então o Senhor disse a Moisés: Anda, desce, porque teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Logo se apartaram do caminho que eu lhes mandei, e se fizeram um bezerro de fundição, e o adoraram, e sacrificaram a ele, e disseram: Israel, estes são teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu vi a este povo, que por certo é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que se acenda meu furor neles, e os consuma, e a ti eu porei sobre grande gente. Então Moisés orou à face do Senhor seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acenderá teu furor em teu povo,
que tu tiraste da terra do Egito com grande força, e com mão forte. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para exterminá-los de sobre a face da terra? Volta-te do furor de tua ira, e arrepende-te do mal de teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e disse-lhes: eu multiplicarei vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra que disse, e a tomarão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que disse que havia de fazer a seu povo. E virou-se Moisés, e desceu do monte trazendo em sua mão as 2 tábuas do testemunho, as tábuas escritas por ambos os lados, de uma parte e de outra estavam escritas. E as tábuas eram obra de Deus, e a escritura era a escritura de Deus gravada sobre as tábuas. E ouvindo Josué o clamor do povo que gritava, disse a Moisés: barulho de batalha há no campo. E ele respondeu: não é eco de gritos de vitória de fortes, nem eco de gritos de fracos. Eu ouço barulho de cantorias. E aconteceu, que quando chegou ele ao acampamento, e viu o bezerro e as danças, acendeu-se a ira a Moisés, e lançou as tábuas de suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que fizeram, e queimou-o no fogo, e moeu-o até reduzi-lo a pó, que espalhou sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E disse Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tão grande pecado? E respondeu Arão: não se ire meu senhor, tu conheces o povo, que é inclinado ao mal. Porque me disseram: fez-nos deuses que vão adiante de nós, que a este Moisés, o homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eu lhes respondi: quem tem ouro? Separai-o. E o deram a mim, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava descontrolado, porque Arão o havia deixado se descontrolarem para vergonha entre seus inimigos. Pôs-se Moisés à porta do acampamento, e disse: quem é do Senhor? Junte-se comigo. E juntaram-se com ele todos os filhos de Levi. E ele lhes disse: assim disse o Senhor, o Deus de Israel: ponde cada um sua espada sobre sua coxa, passai e voltai de porta em porta pelo acampamento, e matai cada um a seu irmão, e a seu amigo, e a seu parente. E os filhos de Levi o fizeram conforme o dito de Moisés, e caíram do povo naquele dia como 3.000 homens. Então Moisés disse: hoje vos consagrastes ao Senhor, porque cada um se consagrou em seu filho, e em seu irmão, para que dê ele hoje bênção sobre vós. E aconteceu que no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes um grande pecado, mas eu subirei agora ao Senhor, talvez lhe consiga apaziguar o furor acerca de vosso pecado. Então voltou Moisés ao Senhor, e disse: rogo-te, pois este povo cometeu um grande pecado, porque fizeram para si deuses de ouro, que perdoes agora seu pecado, e se não, apaga-me agora de teu livro que escreveste. E o Senhor respondeu a Moisés: ao que pecar contra mim, a este apagarei eu de meu livro. Vai, pois, agora, leva a este povo aonde te disse: eis que meu anjo irá diante de ti, que no dia de minha visitação eu visitarei neles seu pecado. E o Senhor feriu ao povo, porque fizeram o bezerro que formou Arão. E o Senhor disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e eu enviarei diante de ti o anjo, e lançarei fora aos cananeus e aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos heveus e aos jebuseus, a terra que flui leite e mel, porque eu não subirei em meio de ti, porque és povo de dura cerviz, não seja que te consuma no caminho. E ouvindo o povo esta desagradável palavra,
vestiram luto, e ninguém se pôs seus ornamentos, pois o Senhor disse a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Vós sois povo de dura cerviz, em um momento subirei em meio de ti, e te consumirei. Tira de ti, pois, agora teus ornamentos, que eu saberei o que te tenho de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus ornamentos desde o monte Horebe. Novo Testamento. Marque 6:30 da manhã-56. Os apóstolos juntaram-se de volta a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que haviam feito, como o que haviam ensinado. E ele lhes disse: Vinde vós à parte a um lugar deserto, e descansai um pouco, pois havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram-se num barco a um lugar deserto à parte. Mas as multidões os viram ir, e muitos o reconheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles, e vieram para perto dele. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Assim, começou a lhes ensinar muitas coisas. E quando já era tarde, os seus discípulos vieram a ele, e disseram: O lugar é deserto, e a hora já é tarde. Despede-os, para eles irem aos campos e aldeias circunvizinhos, e comprarem pão para si, pois não têm o que comer. Mas ele respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles lhe responderam: Iremos, e compraremos 200 denários de pão, para lhes darmos de comer. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide vereador. Quando souberam, disseram: 5, e 2 peixes. E mandou-lhes que fizessem sentar a todos em grupos sobre a grama verde. E sentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães, e os deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E os 2 peixes repartiu com todos. Todos comeram e se saciaram. E dos pedaços de pão e dos peixes levantaram 12 cestos cheios. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Logo depois, ordenou seus discípulos a subirem no barco, e ir adiante para o outro lado, em Betsaída, enquanto ele despede a multidão. E, depois de os despedir, foi ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E viu que se cansavam muito remando, porque o vento lhes era contrário. Então, perto da 4ª vigília da noite, veio a eles andando sobre o mar, e queria passar por eles. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que era uma fantasma, e gritaram, pois todos o viam, e ficaram perturbados. Então logo falou com eles, dizendo: Tende coragem. Sou eu, não tenhais medo. E subiu a eles no barco, e o vento se aquietou. Eles ficaram muito espantados e maravilhados entre si, pois não haviam entendido o que tinha acontecido com os pães, porque o coração deles estava endurecido. Eles terminaram de atravessar o mar, chegaram à terra de Genezaré, e ali aportaram. Quando eles saíram do barco, logo as pessoas o reconheceram. Então gente de toda a região em redor veio correndo, e começaram a trazer em camas os doentes, aonde quer que ouviam que ele estava. E aonde quer que ele entrava, em povoados, cidades, ou aldeias, colocavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que ao menos tocassem a borda de sua roupa, e todos os que o tocavam ficavam sarados. Salmos. Psalme 25 para 1-7. Salmo de Davi. A ti, Senhor, levanto minha alma. Meu Deus, eu confio em ti, não me deixes envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem por me vencerem.
Certamente todos os que esperam em ti, nenhum será envergonhado, envergonhados serão os que traem sem motivo. Tu me fazes conhecer os teus caminhos, ensina-me teus lugares onde se deve andar. Guia-me em tua verdade, e ensina-me, porque tu és o Deus de minha salvação, eu espero por ti o dia todo. Lembra-te, Senhor, de tuas misericórdias e de tuas bondades, porque elas são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados de minha juventude e das minhas transgressões, mas sim, conforme tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, reconhecemos a realidade da ressurreição e a vida que aguarda aqueles que confiam em ti. Ao ouvirmos o ensinamento de Jesus sobre o maior mandamento, ajuda-nos a te amar acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Concede-nos entendimento para perceber como toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Que possamos viver à luz da eternidade, ordenando nossas prioridades conforme a tua vontade e acumulando tesouros no céu, em vez de na terra. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, amém.